Precisamos reconhecer a nossa fragilidade e as nossas falhas. Eu acredito que a grande importância da nossa vida, a grande motivação de viver para Jesus e viver para o reino de Deus é saber e ter a convicção que é salvo, né? Se vivemos numa vida e vivemos trabalhando em prol do reino de Deus, se temos um cuidado, ir para a igreja, as nossas orações, se temos cuidado as leituras, a prática da leitura da Bíblia, se temos motivado nossa vida, enchendo nosso coração de alegria por ter essas práticas, por viver para Jesus, né? De ter uma vida, uma conduta, né, levada às proximidades de Jesus. Embora eu acredito que muitos, infelizmente, acabam sendo muito mais religiosos do que cristãos. Às vezes até acabam falando demais desse assunto. Jesus, embora ele estivesse já preso, embora Jesus já tivesse orado, também avisado os seus discípulos, porque Jesus, antes de ser preso, ele chama o Pedro, chama os discípulos e avisa: olha, gente, eu vou ser entregue, eu vou ser levado e vocês não fiquem preocupados com isso. Isso é mister. Isso, o Senhor Deus me enviou para isso. Ele me trouxe para essa obra e eu quero agora consumar essa obra. Mas não fiquem preocupados, não fiquem nervosos, porque vocês nunca vão estar sozinhos. Eu sempre estarei com vocês pelo meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E quando ele escuta essas palavras, o Pedro, ele fala: não, Senhor, misericórdia, é como, né, a linguagem crentez, né, a linguagem do crente: não, misericórdia, Senhor Jesus, está amarrado, não, nós não aceitaremos isso. E outra coisa, eu estou disposto a morrer com o Senhor, eu morro junto com o Senhor Jesus. E aí você sabe bem a história, o que acontece. Chega um momento que Jesus chama para os últimos momentos de comunhão, a última ceia, né? A última ceia acontece antes da crucificação, porque após a crucificação temos o período de dores e de tristeza e a morte de Cristo às 3 horas da tarde. E ali então ele morre. A Bíblia fala que ele vai para o inferno. Por que Jesus foi para o inferno? Por causa dos nossos pecados. Ele carregou todos os pecados. E a sentença do pecador, a sentença daquele que vive no pecado é o inferno. E Jesus foi ao inferno, tomou a chave do diabo, que nem o diabo manda na casa onde ele mora, e Jesus então ressuscitou ao 3º dia. E aí então, aí nós celebramos a Páscoa, né? A libertação do Senhor Jesus Cristo, que ele nos livrou, nos libertou de todo o mal. Agora, embora essa oração que ele faz junto com os discípulos, ele diga: olha, nós estamos preparados muitas vezes, achamos estar preparados. Nós muitas vezes somos tão frágeis, somos tão fracos, a ponto de muitas vezes acharmos, numa soberba da carne, que já estamos prontos. Que qualquer coisa que acontecer, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir passar por cima. Às vezes até olhamos aquele olhar altivo. Nós olhamos com um olhar, muitas vezes, achando que nós somos melhores do que qualquer outro. E era esse o olhar do apóstolo Pedro. E eu acredito que possa ser como nós. Eu acho que nós somos muito parecidos com a forma, a conduta que Pedro levava perante os discípulos e perante Jesus Cristo e perante o nosso Deus. Porque Pedro, ele está em um momento que, se ele está tão interessado em ajudar, está tão interessado em buscar a Deus, se ele está tão interessado em se apresentar ao Senhor e lutar por Jesus, no momento que Jesus vai orar, ele não ia dormir. Mas ele foi dormir. Porque Jesus disse: olha, a carne é fraca, por isso nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor. Eu quero que ponha em tela cheia, em tela completa aqui, o Lucas 22, 54. Pode pôr em tela cheia Lucas 22, 54, que eu quero que você leia junto comigo isso aqui. Então, prendendo-o, e o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia-o de longe. Veja que Pedro, ele, por mais que estivesse ao ladinho de Jesus, eu não tenho o tempo hábil para pegar desde o versículo 47 em diante,
que ali mostra quando o soldado romano chega, Judas chega junto, vem e traz Jesus com um beijo, ele dá um beijo em Jesus e naquele momento ele abaixa a cabeça, se retira para o lado, e aí então os fariseus, junto com esses soldados romanos, com alegria, né, eles ficaram vendo que conseguiram pegar o Yeshua e a Machias, conseguiram pegar aquele que eles tanto procuravam, que eles buscavam, Jesus Cristo. Agora nós vamos dar cabo da vida deste homem, agora nós vamos colocar ele no devido lugar, esse como se fosse um ladrão, como se fosse um homem perturbado, como se fosse um homem que fizesse malignidades, obras terríveis diante dos homens. Pelo contrário, este homem, Jesus Cristo, ele só fazia o bem, amava, perdoava, ensinava, curava, libertava, pregava pregações aos quais ouvidos nenhum no mundo havia ouvido palavras com tanta sabedoria. Agora, quando o próprio Jesus Cristo, que outrora olhou para o Pedro e disse: Pedro, essa noite eu roguei por você, porque Satanás quis cirandar você. Ele quis colocar você na roda, ele quis peneirar você. Satanás quis zombar você, Pedro. Satanás quis colocar você na linha de destruição dele. Mas eu orei por você, eu passei essa noite orando. E nessa oração que eu fiz por você, eu livrei você. Eu tirei você da morte. Eu tirei você de toda a tristeza, de toda a angústia. Se não fosse essa oração de Jesus, Pedro também teria caído. Pedro também teria deixado a fé. Só que ele fala, olha, Jesus disse para ele: Pedro, o dia que você converter-se, eu quero que você vá aos seus irmãos e confirme para eles. Confirma para eles o que você está ouvindo. Quer dizer, o dia que você se converter, me dá a entender que Pedro, por mais que caminhasse com Jesus, por mais que ele vivesse com Jesus, por mais que ele estivesse esses 3 anos e meio junto com Jesus lado a lado, acompanhando ali o ministério terreno de Jesus, milagres. Você pode ver, por exemplo, Pedro, ele foi o homem que andou por cima das águas. Pedro foi o homem que viu a multiplicação de pães e de peixes. Pedro viu a sogra dentro da casa, ele viu a sogra doente, chamou Jesus. Jesus entrou na casa dele, ele viu a sogra ser curada. Ele viu coisas acontecerem dentro da casa dele. A Bíblia fala que Pedro estava triste, desanimado, pescando a noite inteira, não pegou nada, estava na beira da praia lavando a rede, acho que na força do ódio, né? Naquela raiva de passar a noite inteira trabalhando e não pegar nada. Jesus chega e fala assim: Pedro, vai lá e lança a tua rede ao alto mar, à direita do teu barco. Quando você lançar a rede vai encher. Então veja que Pedro foi um dos homens mais próximos de Jesus, foi um homem que mais cuidados, mais proximidade. Ele esteve com Jesus na transfiguração, onde veio Moisés e Elias estar com Jesus. Quanta coisa o Pedro teve oportunidade. O Pedro, ele viu tudo que Deus fez, tudo que Cristo fez. E assim mesmo o Senhor Jesus, poucos dias antes de ele ser entregue às mãos dos romanos para ser crucificado, a Bíblia fala que Jesus diz: olha, o dia que você se converter, sabe o que entendo isso? O Pedro vivia com Jesus, mas não tinha se convertido. Ele tinha muito do homem ainda. Ele era frágil demais ainda. Ele não tinha consolidado a sua vida com Deus. Ele não tinha afirmações, confirmações do que o Senhor representava para ele. Em tela cheia novamente, você lê comigo agora versículos 54 e 55. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, todos sentados, e assentou-se também Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E pouco depois, vendo-o, outro disse: tu és também deles.
Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Quando esses episódios que nós estamos lendo agora acontecem, Jesus agora ele acabou de ser preso. Lembrando que quando Jesus foi preso, ele já de bate-pronto tirou da espada da bainha, cortou a orelha de um soldado romano. Jesus opera ali a primeira cirurgia plástica, ele pega aquela orelha, coloca de volta no lugar e o Pedro escuta: coloca na bainha a tua espada. A pessoa que fere com espada também será ferida. E quando passa esse momento, quando acaba esse momento principal ali, que Jesus, aquele momento doloroso para todos os discípulos e também para Jesus, quando acontece isso, a Bíblia diz com clareza que então o Pedro começa a seguir Jesus de longe. Veja que muitas pessoas, enquanto elas estão ali vendo milagres, elas testemunham, ela fica feliz, ela glorifica a Deus, ela ama o Senhor, ela glorifica o Senhor, mas quando chega um momento de aperto, quando chega um momento de que ela precisa mostrar o amor de Deus, ela faz ao contrário. No caso de Pedro, ele começou a olhar Jesus de longe. Já não estava mais perto, já não estava mais tão próximo como estava em outros momentos. Porque agora ele está também receoso de andar com Jesus. Talvez ali a dúvida no coração do Pedro: será que esse aí que veio para me libertar também, será que não era enganador? Será que ele não me enganou? Porque ele vai morrer. Porque Pedro tinha tantas dúvidas dentro dele. Porque Jesus deixou claro: olha, você precisa se converter, Pedro. E eu acredito que a hora do principal arrependimento e conversão de Pedro acontece agora. Porque ele se assenta ao fogo, eu até já falei algumas vezes aqui, ele assenta-se a um fogo estranho. Haviam ali pessoas se aquecendo-se num fogo que acredito eu que eram pessoas que estavam ali dispostas a daqui a alguns momentos diante de Pilatos apedrejar a cruz de Cristo, apedrejar Jesus, falar que soltem Barrabás e deixem Jesus preso, crucificam-o. Eu acho que esses que estavam sentados aqui nessa fogueira, porque era uma noite fria, esse período frio, e eles estavam ali se esquentando. Pedro se assenta junto com aqueles que vão condenar Jesus e vão dizer: morra Jesus e solte o ladrão Barrabás. Solte aquele homem que fez tantas maldades. Solte ele, livre ele, porque este homem chamado Jesus nos ensina coisas do céu e cura e liberta pessoas dos demônios. E ele é muito pior do que um ladrão. Veja que visão, que ótica demoníaca que muitas pessoas têm do que é santo, do que é verdadeiro, do que é puro. No entanto, que você também consegue perceber que durante 3 vezes Pedro teve a oportunidade de se levantar e encarar a vida. Tem coisas que nós precisamos encarar. Nós precisamos aprender a bater de frente com o sistema, a bater de frente com aquilo que nós temos uma convicção. Tem gente que nega Jesus dentro de casa para o pai. Tem gente que nega Jesus para a esposa, para o marido, para os parentes, para os amigos. Tem pessoas que ela é de Jesus na igreja, é de Jesus dentro de casa, mas se vem um parente e o parente traz cerveja, traz bebida, traz drogas, a pessoa ela nega Jesus ali, ela não fala do amor de Deus, ela não se posiciona e ela acaba indo engodada por esses desejos da carne e se perde. É assim, infelizmente. Infelizmente, muitas pessoas, no momento que ela deveria mostrar a Cristo, no momento que ela tinha que mostrar o Senhor, ela nega Jesus. E o negar Jesus está atrelado às convicções que você tem no seu coração. Eu tive a oportunidade, dias atrás, estava num barbeiro. E ali Deus me deu uma oportunidade de evangelizar. Caiu o assunto e nesse momento eu aproveitei para falar de Jesus. Pessoas falando ali que crente não sei o quê, e ninguém ali tinha conhecimento. Ou, aliás, o barbeiro sabia que eu era pastor, mas as pessoas que estavam não. E naquele momento eu comecei a falar de Jesus.
falando do que a podridão, que o pecado que eu vivia, a vida errada, tortuosa, na concepção de pecados da minha vida. E desde o dia que eu conheci Jesus, desde o dia que os olhares de amor, de sinceridade de Jesus para mim se achegaram ao meu coração, que aquilo brotou dentro de mim uma força, me brotou dentro de mim uma esperança, uma expectativa de que se eu andar com Jesus a minha vida seria diferente. Eu aceitei Jesus e desde o dia que eu coloquei minha vida diante de Deus, pedi perdão dos meus pecados, me arrependi, eu comecei a lutar pela minha família, pelos minha esposa, meus filhos, pelos meus familiares. E aí eu decidi no meu coração, Deus, eu vou viver para falar do que o Senhor fez para mim. Eu vou viver, eu vou de forma abundante, as forças que o Senhor me der e as oportunidades que me forem dadas, eu vou estar falando do Teu nome. Eu vou apregoar o Teu santo evangelho, eu vou ensinar às pessoas o que um dia o Senhor me ensinou. O Senhor me deu para mim a oportunidade de salvação, de transformação, de mudança eterna. E eu quero que outras pessoas também tenham isso. A oportunidade do Pedro, de um homem convertido, fazer isso aqui, de trazer essa mudança agora e falar, não, eu sou sim de Jesus, eu estava com ele e prenderam ele injustamente porque ele não é o que vocês pensam que ele é o Salvador, ele é Filho de Deus. E eu acredito que se ele se posicionasse, Deus não deixaria que nenhum mal lhe acontecesse. Por pior que fosse a raiva, a ignorância, o ódio das pessoas que estavam ali, não era contra os discípulos, era contra Jesus. Entenda que a raiva que alguns podem ter daqueles que servem a Deus não é de você, não é de mim. É de Jesus, porque ela é contra as palavras de Cristo, ela é contra os ensinamentos do Senhor. E entendemos nós também que logo após o Pedro conseguir 3 vezes, 3 pessoas diferentes viram Pedro negar Jesus. Agora, como eu acho que nesse momento aqui fora da conversão, essa aqui foi a hora da verdadeira conversão, da verdadeira mudança do Pedro. O versículo que eu vou ler é o versículo 60 e o 61 e 62, que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Eu não consigo pensar em um choro amargo, em um choro mais doloroso do que um choro que você sabe que a culpa, a coisa mais pesarosa daquilo que você está sentindo é sua. Porque a culpa de Jesus estar pregado na cruz, de Jesus estar sendo levado aos soldados para ser pregado na cruz, não é de Pedro. A culpa não é do Pedro. O Pedro não está ali como culpado, mas pelo pecado de Pedro e por todos os outros, Jesus está sendo levado. E então, sabendo que Jesus estava sendo colocado injustamente nesta causa, nesse juízo diante de tantos quantos que ali estavam, o Pedro, ele chora amargamente. Esse choro amargo é um choro doloroso. É um choro que faz com que ele faça... Eu acho que nesse momento passa uma história. Passa como se fosse uma novela. Passa como se fosse ali tudo o que aconteceu com ele. E aí eu trago agora para dentro do meu coração e espero que para os seus também, né? Para o seu coração também. Que quantas pessoas elas têm uma convicção que está tudo certo, que é salva, convicção de que em Cristo ela recebeu tudo o que ela precisava e agora ela pode viver como um salvo, que não tem nada mais no mundo que afaste ela. Ontem eu tive a oportunidade de ver na verdade um testemunho, né? Um pai das crianças que infelizmente aquela atrocidade que aconteceu em Blumenau, o pai, um dos pais daquelas crianças, ele toma a palavra e fala: olha, eu sou cristão, eu não tenho palavras, não tenho como descrever a dor que eu estou sentindo,
mas o amor que eu tenho em Cristo e a convicção que eu tenho no Senhor me faz compreender que o Senhor o quis assim, e meu filho agora foi levado, e as boas memórias ficam no meu coração. Mas ele diz, a dor é dilacerante, a dor machuca, mas eu sou de Jesus, eu preciso continuar, e eu vou ajudar a minha família a continuar andando com Deus, servindo a Cristo. Entendo que não há dor maior que machuque o coração da gente do que perder alguém que você ama. E Pedro está vendo aquele que estendeu a mão para ele na hora que ele estava derrotado. Porque Pedro derrotado é chamado por Jesus para ser pescador de almas. O derrotado, aquele que perguntava, Jesus, o que o senhor vai fazer com o João? Jesus, nos dedos de Pedro. Pedro, o que importa para você é a vida dos outros? Cuide da sua vida, Pedro. Jesus doutrinou, ensinou a Pedro durante esses 3 anos de ministério. Ele ensinou e colocou tanta coisa, e eu acredito que eles sorriam, eles davam risada, eles cantavam louvores. E esse trabalho de Jesus foi de ênfase total, era 24 horas juntos. Se Jesus deitasse no relento, como diz ele mesmo, quem quer me seguir não vai ter onde recostar a cabeça. Vão haver dias que vão dormir no barco para poder ir pregar lá no local remoto, vamos em Gadara, vamos libertar o gadareno. Pedro estava junto. Na tempestade, na beira do mar, quando eles começam a andar, Jesus vem andando por cima das águas. A navegação está perigosa, Jesus vem andando por cima das águas e fala, Pedro, você também pode vir. E Pedro dá um passo sobre as águas. Quanta coisa passa, uma novela ali, uma história de vida passa aos olhos das lágrimas amargas de Pedro. Porque ali ele percebe, eu não sou cristão coisa nenhuma. Eu não sou de Jesus coisa nenhuma. Porque eu neguei o meu Criador, eu neguei aquele que me trouxe a existência da vida, eu neguei o Salvador. Quantos hoje não fazem o mesmo? Que negam a Cristo, que negam ao Senhor, que negligenciam o amor, o afeto, o cuidado, que negligenciam as coisas mais importantes da vida, que é o amor ao próximo. Jesus ensinou, ame a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, mas ame o teu próximo como se fosse você mesmo. Ame, lute, porque essa dor amarga de Pedro faz ele olhar para Jesus e ver o que eu fiz. O olhar fito de Jesus a Pedro, de Pedro a Jesus, naquela hora o Pedro entendeu o que ele tinha que fazer. No entanto que eu entendo, na minha concepção, no meu pouco entendimento, eu acredito que nesse momento Pedro se converteu. Na hora que ele viu que ele traiu e negou Jesus, ele é aquele pai, né? Muitas vezes, pense aquele pai que fala, olha, eu estou avisando, o Senhor avisou Pedro, você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. Você terminou de negar a 3ª vez, o galo cantou. Então, o que está acontecendo? Aquela madrugada foi a madrugada mais dolorosa da vida do Pedro. Porém, a mais dolorosa se tornou o dia mais propício, mais importante para a vida dele. Porque a partir dali, o Pedro se tornou uma bênção. A partir dali, o Pedro se converteu de verdade. E a partir daquele exato momento, o Pedro agora, logo após a ressurreição de Cristo, ele se junta com os discípulos, se junta com 120 pessoas no cenáculo e começam a orar, até que então o Senhor revestiu os seus discípulos do Espírito Santo. E na primeira pregação, no primeiro propósito que o Pedro abre a boca, o Pedro não tinha pregado uma vez sequer, nem nos dias de Jesus. A primeira pregação de Pedro, 5.000 pessoas ouvem a palavra, cerca de 3.000 pessoas se convertem e são batizadas nas águas e compreendem e entendem morte, vida, morte, ressurreição de Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados. Então,
ainda que esteja doendo para você ouvir certas coisas, você sabe que você foi o problema, o teu maior problema foi você. Seja livre, seja liberto, seja em nome de Jesus Cristo, que se preciso for com lágrimas amargas, mas que você seja aquela pessoa que Jesus chamou para levar as boas novas, para falar do amor dele e contar o que Jesus fez por você. Tenho feito isso com minha vida e garanto para você que eu sou feliz por isso, por levar e continuar os passos de Cristo nessa terra. Faça você o mesmo, testemunhe o que grandezas Deus tem feito em Cristo Jesus por você. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida? Vamos fazer essa oração junto comigo? Feche seus olhos e entremos junto comigo nessa oração. Pegue seu copo com água. Pai, em nome de Jesus, eu preciso, meu Deus, todos os dias, entender, reconhecer que sem o Senhor eu não sou nada. São dias muitas vezes difíceis, dias trabalhosos. Levantar de manhã muitas vezes, cansado, labutas diárias, dificuldades. Tantas são as lutas, meu Pai. Tantas são as aflições que um justo enfrenta. Mas o Senhor disse que de todas elas o Senhor nos livraria. São tantas as situações que querem, de alguma forma, impedir-nos de andar com o Senhor, impedir-nos de ser fiéis à Tua palavra. Muitas vezes nós não sabemos nem como continuar, nem como prosseguir, mas reconhecemos que em Ti, meu Deus, nós encontramos conforto, em Ti encontramos, ó Deus, alegria, em Ti encontramos felicidade, em Ti encontramos a esperança de que, ainda que no mundo tão perdido como esse, nós encontramos o Salvador, nós encontramos salvação, nós encontramos a verdadeira esperança, aquele que morreu e ressuscitou para que nós sejamos curados, para que sejamos libertos e para que principalmente sejamos salvos. Jesus, eu te peço que nestas águas hajam a cura do Senhor, que haja, meu Deus, a libertação de todas as enfermidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Coloque nestas águas, ó Deus, a cura daquele, meu Pai, que tem um câncer que se espalhou pelo corpo como uma metástase. Aqueles que têm, ó Deus, no seu corpo, que está carregando no seu corpo uma alergia a ponto de que está em carne viva a pele dessa pessoa, já foi consumida. Entra agora, Jesus. Entra, meu Deus, com teu infalível poder e cura esta pessoa que está cheia de diabetes, que essa pessoa vive debaixo de insulina, essa pessoa que tem problemas, que tem que tomar dezenas de medicamentos para se manter de pé. Meu Deus, visita essas pessoas, as que estão acamadas nos hospitais, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão passando por uma crise. Jesus, entra agora. Coloca a tua mão poderosa sobre essa pessoa que tem um nódulo, um caroço que saiu no seio dessa mulher, ela está preocupada. Meu Deus, essa dor de cabeça que não passa, essa pessoa que está sofrendo dolorosamente, ela tem guardado os dias dela, muitas vezes reclusa, porque a dor não passa. Jesus, eu te peço, coloque nestas águas a tua unção e todos que delas beberem, todos que nelas se motivarem a crer que o Senhor Jesus curou elas, seja como nos dias de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, que pelas mãos dos apóstolos o Senhor operava maravilhas extraordinárias. Jesus, que por essa oração e que por esses copos com água, meu Deus, as enfermidades fujam, que os demônios fujam, saiam da vida dessas pessoas. E assim eu declaro a bênção do Senhor sobre todos. Em nome de Jesus, nós que cremos, dizemos amém. Beba comigo desta água.